isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Sejam muito bem-vindos nesta manhã aqui com as bênçãos do Senhor. Amém. Aleluia. Que o Senhor abençoe o seu coração. Que o Senhor age na sua vida poderosamente, né? Para que tudo que você precisa aconteça na sua vida. Em nome de Jesus. Então, o Senhor me fez lembrar um fato na minha vida. E quando eu fui a primeira vez num grupo de oração, e chega essa hora aí do abraço da paz. Então, vem aí, fala aí, Jesus te ama. Quem está do seu lado, abraça. E ai meu Deus, aquela mulher veio me abraçar, mas gente assim, tipo, Jesus te ama, ai não gostei. Não gostei porque eu nem conhecia a mulher, né? Então, não estava curada ainda do amor. Né? Então tem muita gente que fica sem graça quando vai receber o amor, porque isso cura. Mas depois foi indo, mas aquilo me tocou tanto que chegou um belo dia, Jesus te ama, aquilo fez... Meu Deus, aí, sabe, o Espírito Santo me revelou esse amor. Então, as coisas começaram a mudar. Porque quando a gente chega para o Senhor, nós não temos amor algum. Amor verdadeiro, não. Nós temos um amor humano. Que não é amor humano. Como eu disse ontem, aquilo é gostar. Porque quem gosta, abandona. Quem ama, não abandona. Verdadeiramente, tá? Então, é esse amor. Porque o nosso Deus não nos abandona, que é o amor dele. Então, nós temos que cultivar e procurar esse amor. Por isso que há confusão dentro da igreja, por isso que há divisão, porque não tem o amor ágape. Ninguém anda quando está na divisão, né, em 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo clássico do amor de Deus. Então, quem tem dificuldade de amar, lê bastante esses versículos primeiros do capítulo 13, versículo 1 de 1 Coríntios, porque o Senhor vai trabalhar em você. Nós precisamos da palavra para nós amarmos as pessoas. Porque Jesus explicou muito bem, não adianta nada você querer fazer o bem e amar aqueles que você escolheu que você vai amar. Por quê? Você escolheu porque aquela pessoa faz o que você quer. Joga confete, sabe, dá certo. Então, Jesus falou, não é isso não, você tem que amar. Porque isso aí já está no papo, meu, isso aí não é. Tá fazendo a sua conveniência. Não é o caso. Amar indistintivamente qualquer pessoa, principalmente o inimigo, os que são mais difíceis. Por quê? Porque eu não tenho inimigos assim. Eu não aceito ser inimiga, mas eu tenho inimigos que são os meus inimigos. Pessoa, e todo mundo é assim, tá? Então, às vezes é inimigo dentro de casa, porque perseguição é inimizade. Quando começa a perseguição é inimizade. Tá? Isso é uma falta de amor. Então, o Senhor quer que nós tenhamos esse coração igual ao dele. Nós temos que ler bem a qualidade do coração de Jesus quando ele sofreu toda a agressão, né, dos opressores contra ele, e condenando a morte. Não foi fácil. E ele, com amor, ele não revidou. Porque ele não estava ali numa condição de Deus, ele estava numa condição de um homem santo. Na qualificação de Deus, certo? Ele recebeu as ofensas, mas não revidou, não guardou. Então ele, com a força dele, ele passou isso para nós. Então ele sabe o que é ser ofendido, o que é ser apunhalado nas costas, o que é ser caluniado, o que é ser abandonado, ele sabe. Mas nós não podemos sofrer com isso. Absolutamente não. De jeito nenhum, por nada. Nós temos que ir nele. Por quê? Porque ele sofreu e fez tudo isso, nos dá a condição agora de superarmos todo o sofrimento. Ele nos dá a condição. Por isso que nós temos que ir para ele. E é a palavra que vai colocando isso dentro de nós. Então leiam sempre nas suas orações os primeiros versículos de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7, 1 a 8, por aí. Vocês vão ler isso daí todos os dias, porque tem que amar com amor ágape.
e pedir para o Espírito Santo, faça isso em mim. Porque ele explica muito bem nos versículos anteriores que não adianta nada eu, fazer caridade, virar um mártir, sei lá, deixar me queimar no fogo, fazer tudo, e não ter o amor ágape, não ter o amor. Então, não é por aí, tá? Não adianta eu ter dons, não adianta eu ter nada, se eu não tiver o amor de Deus. Eu tenho que olhar as pessoas com amor e ver Jesus nas pessoas. Porque está escrito na 1 João. Talvez alguém já tenha se esquecido, ou nunca registrou lá dentro. E está bem claro, se você diz que você ama Jesus e não ama as pessoas, você não ama Jesus. É mentira. Porque quem ama Jesus ama as pessoas. Sabe? Não quer fazer o bem para as pessoas por interesse, para adquirir um lugar no coração daquela pessoa. Não. Você faz o bem porque você ama. Você não espera troco. Por isso que Paulo disse, é melhor dar do que receber. Entende? Está encaixado nisso. A gente pode usar para outra coisa. Mas, na verdade é isso. É melhor dar. Porque você tem para dar. Isso é bom. Porque todos nós sofremos, nascemos no desamor. Essa é verdade. E fomos gerados em pecado, nas trevas, né? Então, nós precisamos de cura. Amém? Está muito frio aí, pessoal? Um pouquinho? Então vamos melhorar, queridos. Agora já refrescou bem o ambiente. Ninguém precisa ouvir a palavra sofrendo, porque senão não ouve. Vamos ver se melhora assim, amém? Porque se a gente está sofrendo, não ouve. Alguma coisa incomoda, tira o Espírito Santo. Então tem que ser tudo equilibrado. Até a temperatura, amém? Então tá valendo isso, meus queridos, é importantíssimo. Então quando eu cheguei lá, que eu fui salva, eu estava mais derrotada do que nunca, emocionalmente, humilhada. Por quê? Porque a vida faz isso com as pessoas, todas passam por isso, por situações. Então a gente cria uma defesa, que é uma casca, uma aparência, ou a pessoa fica muito extrovertida, quer fazer piada. Tinha uma pessoa que vinha aqui, ela gostava muito de contar piadinha, ser alegre, sempre um sorriso bonito, que aquela pessoa tinha, muito bonito, um sorriso bonito, mas era infeliz lá dentro. Então aquela aparência era para esconder a infelicidade. Então tem os que são extrovertidos, fazem graça, né, e contam piadinha, estão sempre com um sorriso maravilhoso, e lá dentro está uma destruição. E outros têm uma cara feia, uma cara mal-humorada, os outros se escondem através de uma timidez e tal, mas tudo é sofrimento, gente. Por que a gente desvia das pessoas? Porque nós já estamos, a pessoa já está tão cansada de sofrimento, de ataque, de soco na cara, que ela não aguenta mais. Mas isso não pode acontecer. Porque Jesus falou que se bater de um lado da face, dá o outro. Que foi o que aconteceu com ele. Amém? Então é isso que tem que acontecer conosco. Porque, vem cá, daí começam todas as situações se reverterem para o nosso físico. Por isso que o físico fica batido. Porque nós vamos recebendo essas coisas e vamos recebendo, na verdade. Não é para receber. Isso é atacado, nós somos atacados, mas não podemos receber. Eu tenho aonde colocar isso? Em Cristo Jesus. Por isso que na palavra eu tenho que entender o que está lá. Você tem que ler aquilo. Se o seu problema é, você tem que ler muito e falar, Espírito Santo, me corrige. Eu me lembro que quando foi aquele problema de eu estar com dificuldade para ir para os Estados Unidos, em outubro do ano 2000, onde eu fui ordenada, e houve aquela confusão lá em casa, meu marido falou, não, mas você não vai com aquele rolo. E eu consegui, mandei um e-mail para o Gary, porque eu não tinha acesso ao pastor dele, assim, de telefone. Depois, quando ele veio para cá, daí eu tinha, porque a gente precisava se comunicar com tudo que ia acontecer aqui, certo? Disso ou daquilo, mas não era sempre, raras vezes, muito raras vezes. Na verdade, quem me ligava era ele mesmo, eu mesma nunca liguei, e nem para pedir conselho, etc. Mas aí eu não sabia, porque foi uma experiência nova, e eu fiquei, mas o Bill que me ajudou, e falou, não, vamos falar com o Gary, vamos ver como que é. Mas aí eu não falei pessoalmente, ele mandou a mensagem, e disse, uma mensagem de áudio até, e ele disse, olha, não é com mágoa, com raiva,
com disputa, com vingança, que você vai vencer isso. Isso é um demônio. Então, é com o amor. Leia 1 Coríntios. E eu falei, entendi. Homem nenhum vai poder me ajudar. Ponto final. Não tem quem vai poder me tirar dessa. Então, eu me entreguei àquilo. E comecei a orar para o meu marido. Deus pode mexer. Então, quando o seu coração se entrega a Deus e Deus pode mexer no seu coração, Ele mexe na situação. Ele vai te ajudar. Tá valendo? Estão entendendo? É por aí. Então vai ler esse pedaço da Bíblia, porque é tudo na palavra. E eu li aquilo, meu Deus, mas é isso que eu tenho que ser. Aquilo ia fervendo dentro de mim. É isso que eu tenho que ser. E é isso que eu vou fazer. Comecei a praticar. Não vou ficar brigando, discutindo, falando. Não, eu vou fazer o bem. E quando isso estiver acontecendo comigo, não quer dizer que Deus se apartou de mim, não. É um momento de guerra espiritual, onde nós temos que vencer Jericó. O diabo está atacando, meu filho. Você vai mudar de fase. Vocês estão estudando isso? Vocês estão... Quem não vem aqui pessoalmente, assiste o culto de sábado. Porque vocês têm que ter uma sequência. Você não pode pegar um culto aqui hoje, daqui 3 meses outro culto, você nem sabe. Você perde a sequência para prejudicar o seu crescimento espiritual. Você não sabe o que está acontecendo. Então, eu tive que me agarrar a esse Deus, não tinha ninguém. Era a minha fé com Deus. Mas Deus estava me testando. Ana Maria, firme, porque eu vou te dar, eu preciso de você. Um dia estava tão difícil, tudo, que eu subi naquele palco, tinha 1000 pessoas lá, naquele saguão do prédio ali do Museu da Bíblia. Mas estava tão difícil, mas estava assim, eu já tinha ouvido umas palavras, mas olha, eu subi ali assim, com o meu coração apertado. Eu falei, eu vou largar isso, tá demais, eu não estou aguentando, está assim, passando os limites, sabe? Eu mesmo, né? Aí quando eu peguei o violão e olhei, Deus falou, você vai largar todas essas pessoas. Se você largar, eu não tenho quem usar para agir nessas pessoas. Gente, você tem que ouvir Deus. Aquilo, meu Deus, aquilo mudou tudo, não com garra, não quero nem saber o que eu ouvi, o que aconteceu. Não interessa, é o que Deus falou, Ele está agindo nessas pessoas, realmente. Entende? Então, o que é o amor? Se você não ama as pessoas, você fica ofendido, você fica magoado, você larga, você vai inventar outra coisa para fazer. Mas tudo que você fizer sem a presença de Deus também não vai dar certo. Não vai dar fruto. Então é o amor. Eu sei que aquele negócio de abracinho, mas Jesus te ama, ai credo, estava me agarrando muito, vamos parando, Então eu não sou diferente de ninguém, vocês pensam que eu sou? Não, eu passo lá no crivo, minha gente, é no fogo. O ouro tem que ser depurado e a prata 7 vezes, tá? Não é ficar dando bolo para a vizinha para ter um bom relacionamento com a vizinhança, que aliás é bíblico. Mas não é o caso, você tem que amar, tá? Isso a gente tem que amar, porque quando os testes vêm é que vai aparecer, gente, as unhas. Gente, aí é que vai doer a unha encravada, ai, pisou com tudo, você vai dar um berro. Mas então, se eu não sei que essas coisas acontecem, porque Deus permite, para eu crescer. Porque bebê cheio de defeito, cheio de pecado, não vai servir a Deus. Vai fazer rezinha, vai fazer clubinho, vai fazer religião. E religião, né? Se eu fosse Deus, eu acabava. Por isso que eu não sou, né? Por isso que eu não sou. Mas nós temos que vencer a religião e os religiosos. Que são de lascar. Tá? Mas nem por isso eu odeio os religiosos. Eu não concordo com o que eles fazem, mas eu amo. Se vier até mim, eu não vou dar um tapa na cara, não vou fazer briga. Eu amo. Mas, gente, sabe assim, é uma pedra no sapato, né? Porque atrapalha mesmo pra caramba. E ainda fica roubando ovelhas. Ovelhas fracas, né? Então a religião é uma coisa muito difícil, tá? Mas não é assim que Deus age, não. Eu só sei que uma coisa, que se você amar, Deus vai fazer o seu inimigo servir você, e foi o que Ele fez. Porque era aquele rolo dentro da minha casa e meu marido
não queria saber, o diabo estava usando ele, né? Porque gente de fora, você fecha a porta da casa, vira as costas que tá aí. Mas ali dentro, não tinha jeito. Ainda mais que Deus falou, fica quieta aí, hein? E vai, ó, brilhando. Vai fazendo tudo, como nós vimos ontem, com excelência. Tem que fazer. E aquele dia muito difícil, Deus falou, seu inimigo vai te servir. Gente, eu criei, mas eu não vi. Eu não vi. Tá bom, Deus está falando. Mas é tipo assim, humanamente é impossível. Claro que é. Mas não é humano, é no espírito. Mas para o inimigo me servir, o meu marido, gente, que ele faz tudo, ele não sabe o que fazer para me agradar. Mas naquele momento era a alma, o diabo atacando, tinha que ser através dele, para me confundir as bolas, né? Então, jamais alguém diria, não é possível que essa pessoa vai te servir. Então, as pessoas que nos caluniam, fazem mal, Deus diz assim, cabe a mim a vingança, porque na vingança nossa, por isso que Moisés ficou 40 anos lá no deserto, hein? Porque você já viu, se ele matou um lá, ele ia matar os 3 milhões de pessoas. Com certeza. Não, eu não estou inventando, gente, é sério. Ele precisou de 40 anos, olha, esse senhor precisar de 60, então. Mas eu estou só a 40 nessa caminhada. Então ainda falta 20, será que vai dar tempo? Bom, aí, então, o Senhor tem que lapidar toda esse desamor, a ira, a mágoa, e etc., humilhação e tudo mais. E tem que nos tirar daquele homem velho 100%. Não interessa o homem velho. Porque eu fui o que eu fiz, não interessa, porque é todo dia hoje. Então, Moisés, ele precisou ficar 40 anos lá para Deus lapidar o caráter dele. Ele era um homem genioso, gente. Ele tinha gênio. Mas é bom esse gênio pro lado bom, certo? Não pro lado ruim. Então eu tenho gênio, mas é bom pro lado bom, porque andar na verdade nem para lá nem para cá, é isso aí. Porque se Deus não cuida dele, na hora o povo fazendo tudo aquilo lá, era suicídio, matança na hora, assassinato. Porque ele não ia aguentar, vou matar, é tudo vocês, é isso que eu vou fazer. Mas, no entanto, Deus falou, eu vou acabar com esse povo. Não, Deus ajoelhou, ele ajoelhou. Não, Senhor, você não pode fazer isso, o que os inimigos vão falar? Esse é o Deus que tirou o povo de lá, e olha o que ele fez, tirou para matar. Ele, não vou fazer então, tá bom. Então eu vou ouvir a tua oração. Mas ele estava testando também, porque Deus sabe tudo, começo, princípio e o fim. Mas ele está testando, quer dizer, ele mudou. Ele mudou. Que ele orou de joelho para Deus, não, Deus, pelo amor de Deus, não faça isso. Não destrua o povo, você entende? Então é isso, os testes são para isso, porque não adianta você amar só quem joga confete em cima de você. Tem que amar os difíceis. Uma vez uma pessoa disse assim, mas você anda com essa pessoa tão... mas eu não acho. Deixa pra lá, eu relevo. Deixa pra lá. Mas isso não é conversa de cristão, né? Tá fora da Bíblia completamente. Tá, queridos? Então, eu estou falando isso tudo porque Deus quer ajustar pontos dentro dessa igreja. E vocês que estão em casa também, que estão unidos aqui, ajustar isso daí para poder servir, para acontecer o avivamento. Então, a vingança de Deus é fazer aumentar os salvos, os curados, libertos, é isso aí. A vingança dele é acabar com o diabo, não com aquelas pessoas. Peraí, Deus não vai matar uma pessoa, que é isso? Mas na hora que nós estamos com raiva, já não aconteceu, não? Tomara que morra? Já, claro. Só eu que pensei isso? Tá bom, vamos lá. Confessa aqui. Não adianta fazer cara de santo. Imagina! É você mesmo. Podia morrer logo, viu? Porque olha, isso aí é uma atrapalhada na vida. Não, cabe a Deus a vingança. Não precisa ninguém morrer para você ficar livre do diabo. Que isso, minha gente? Vamos lá. Entendeu? E Deus ainda vai abençoar esses que vão conhecer Jesus e vão tudo ficar bonito no céu. Aleluia. Então nós não precisamos querer acabar com nada, religião, religioso, deixa pra lá. Vai acontecer tudo o que Deus quer. Está tudo já estabelecido.
Amém, queridos? Então é por aí. Glória a Deus. Ainda bem que Deus deu uma alegria, porque esse assunto é sério. Esse assunto é sério. Né, gente? Porque nós temos que estar bem afinados nessa parte do amor, porque sem amor e perdão não entra no céu, ponto final. Tá? Então, não adianta querer agora fazer um evangelho para ficar mais fácil. Não, isso não existe. Isso é exigência, tem que amar. Tem que amar quem está pisando em você. Porque o mal daquelas pessoas não vai acabar com a sua vida, não vai acabar com a sua vida, não vai. Porque tem o sangue de Jesus sobre você. Aliás, esse crescimento espiritual e esse perdão vai salvar aquela gente que está acabando com você. Porque quando você cresce espiritualmente, você não quer mais saber o que a pessoa está fazendo. Sabe assim, querer vigiar. Porque você confia em Deus. Porque quando você está sofrendo, você quer vigiar. Para ver se está fazendo mais mal ainda. Pra quê? Deixa pra lá, gente. Deixa eu escutar para ver se está falando mal de mim. Fala aí, fala mais. E chega lá com um sorriso, dá um beijo, aleluia, tá tudo bem, não me afeta. Né? Por que Paulo falou, nada me separará do amor de Cristo, e deu uma lista desse tamanho? Nem morte, nem isso, nem aquilo, nem nada. Por quê? Porque a carne não está mais envolvida na situação diária, é o Espírito. Então nada vai me separar do amor de Cristo. Eu não estou envolvida com a minha alma, que não ama. Aliás, eu estou ensinando ela a amar e gostar também, fica firme. Não vem com esse negócio, ama, vai amando também. Não é só o Espírito não, senhorita também. Pode ficar colaborando aqui. É amar de verdade. Porque ela também tem que andar agora numa posição salva, embora não tenha sido redimida ainda. Esse é o nosso trabalho. Tá valendo? Então, santificação é isso daí, tá? Por isso que nós fomos justificados e depois entramos na santificação. É um processo e não acaba esse processo. É de melhor para melhor. Para melhor para melhor. É bárbaro, tá? Então é a adaptação, são os testes. É óbvio que na hora do teste a gente sofre porque nós estamos sendo corrigidos. Estamos crescendo. Mas por outro lado nós temos uma alegria que nos fortalece. Que é uma coisa espiritual. Então quem não tem isso, não está com Deus. Então não vai crescer espiritualmente. Amém? Bom, então valeu esta primeira parte do nosso culto. Mas agora vai vir a segunda. Tá valendo, queridos? Então vão firme em casa, façam jejum, porque para amar precisa jejuar, sabia, gente? Você não vai amar desse jeito, não. Nem bem que não tem. Não, mas então eu vou tirar a sobremesa. Não me vem falar. Eu vou tirar um cafezinho depois. Para! Você vai tirar a comida, cara. Manjares. Beleza. Que fácil que vai ser, né? Porque eu vou substituir por alguma outra coisa. O bolinho da tarde. Mas você comeu o bolinho da manhã? Não. Que vantagem, Maria Lélia, faz favor. Jejum é abstinência, isso que quer dizer jejum. Abster-se. Tá? Pra quem já não quer cozinhar, tá uma maravilha. Não, mas não é pra comer porcaria, não. Daí eu quero ver se você vai fazer alguma coisa, não. Você vai fazer, você pode comer que nem o Daniel fez, né, gente? Legumes. Legumes no primeiro dia, com aquele temperinho, é uma delícia. Eu quero ver no terceiro. Terceiro, ó. Já tá chata. Não tô gostando, não, desse negócio. Eu vou inventar outro tempero. Aí você vai tomar, aí você, sei lá, você faz coisas desse tipo. Nada de carne, nada de animal. Nada de animal, nada. Então, que duro, né? Viu? Para amar precisa, hein? Então vai pedir para o Espírito Santo, vai ler Bíblia, senão você não consegue. Sem o Espírito Santo você não vai conseguir mesmo. Então, o jejum é importante, você vai abster-se de manjares. Mas então eu vou fazer aquela berinjela. Beleza. Isso aí já não é jejum.
Aí você se atarraca umas 4 berinjelas. Cadê o jejum, né? Aí amanhã você já vai pra abobrinha, aí você faz umas abobrinhas, tem incrementada. Ah, gente, para com isso. Né? Ah, não, mas então o que eu posso comer? Ah, vai. O que eu posso comer? Você sabe que não é pra comer muito. Tá? É o mínimo que você vai comer. Nada de animal, nada. Faça um jejum forte aí, nada de animal. Animal o quê? Leite, queijos. Vai comer bem queijo, olha que delícia. Que jejum, hein? Aquele cafezinho. Ah, mas café me dá. Então bebe água, amigo. Bebe água. Você esquenta água, bebe água com isso. Pronto. Então, para com isso. Você entende? Mas é porque eu vou ficar vomitando. Ah, então. Um pouquinho de açúcar na água, né? Sabe? A pessoa não quer ficar inventando. Agora, se você é uma pessoa extremamente doente, vai no médico. Porque a doença vem também da falta de amor. E quando você for lá, o médico vai te dar uma lista de coisas que você não pode comer. Né? Que ataca o estômago, ataca o intestino, ataca a cabeça, ataca o coração. Olha aqui, meu filho, você não pode comer essa lista de coisas. Não é assim? Então é isso aí, que a comida mata. Tá? Comer mata, ficar sem comer não mata não. Aí vão ter aqueles que dizem assim, mas escuta, você vai ter um negócio, você vai ficar anêmico. 10 dias, 15, você vai ficar anêmico, coisa nenhuma. Aliás, vai limpar o teu sangue, tá podre. Tá todo lá, cheio de toxinas. Seu organismo só tem toxinas. Se você largar a mão de tomar café, vai dar uma dor de cabeça, 3 dias você vai urrar. Café e chocolate. Se você tirar, você vai urrar 3 dias. Mas está limpando o seu organismo. Etc. Tá valendo? É jejum precisa. Come pouco, gente. Come, abstém das coisas melhores. Come umas torradas. Deu muita fome, começou a tremer, toma um chá. Você vai ficar amante de chá, de repente. Ou vai ou não vai, né? Mas se o café faz mal, você não toma café. Mas você vai tomar leite. Aí vai ficar fraco. Fraco você já tá. Tá cheio de pecado. Fraco você está, você está cheio de pecado. Quem jejua e fica firme na palavra, fica forte. Deus vai curar até o físico. O pastor dele disse, quando ele fez aquele jejum que ele largou, que ele fez 40 dias, que ele só bebia água, que ele ficava pregando, né, 40 vezes por mês, e ele já nem lia mais Bíblia, ele só ficava nas pregações. E Deus agindo. Mas para os outros, não na vida dele. Até que Deus falou, ó, para com tudo, eu quero que você dependa de mim e não fique mais fazendo levando essa vida. Então ele cancelou a agenda dele, que estava feita com a Marilyn, e que era um mês inteiro e tudo, parou, foi jejuar. Aí ele ficou 7 dias deitado na cama, no sofá, aliás. Ele até ligava a televisão, porque ele não aguentava ler Bíblia, não tinha força nem para pegar a Bíblia. No 7º dia veio um desejo de ler a Bíblia. Aí desligou a televisão, foi ler a Bíblia. E ele disse que ele punha guardanapo na boca dele e saía preto, que era tudo das toxinas que estavam no corpo dele. Do jejum que ele fez. Da saúde. Que vai livrar. Então, bom, tá? Se você tem esse problema, tem aquele problema, está muito doente, vai no médico, fala, olha, eu quero me abster de algumas comidas, porque eu vou fazer jejum, que o senhor me indica. Porque tem que fazer. Tá? Amém? Amém. Não fica sem comer exatamente tudo, gente, porque isso aí precisa ter um equilíbrio. Uma pessoa que vai ficar só em água, ela tem que fazer uma lavagem intestinal antes. Tem todo um processo para não morrer, para ficar doente daí. Porque daí faz jejum errado e depois fica doente. Vai atrapalhar todo o sistema físico, o funcionamento interno dos órgãos, o metabolismo vai ficar doido depois, vai dar um Watson, o estômago e tudo mais. Então, faça moderado. Então você tira a carne, tudo que é de animal, tira refrigerantes, coisas gostosas, doce, sobremesa. Come o mínimo que for, ou uma fruta,
alguma coisa durante o dia, o mínimo também, enfim. Então isso vai trazer saúde, vai dar força espiritual. Você vai começar a enxergar no espírito. Porque se você não jejua, você não enxerga nada no espírito. Você não tem vida espiritual, você precisa fazer morrer esse pecado que está aí. Valeu? Então vamos lá. Agora, mas é que eu vou falar aqui hoje, que é, veja, que nós precisamos de Deus para nós, mas a nossa família também precisa. Vamos que tem muitos aqui que tem pessoas na família que não são salvas ainda. E como é que vai ser? Elas vão embora para o buraco? Deus não quer, é bíblico. Deus quer que a nossa família, a nossa casa seja salva. Quem que é a família? É o marido, a mulher, o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, irmão, irmã, tá? Então esses, Deus quer. Você tem irmãos, Deus quer que os seus irmãos sejam salvos. Você tem marido, você tem esposa, Deus quer que sejam salvos. Você tem filhos, você tem pai e mãe, você tem avô, sei lá, Deus quer que essas pessoas sejam salvas, tá? Então é por aí, vamos abrir a Bíblia em Hebreus, que nós estávamos ontem, 11. Tá valendo, meus queridos? Glória a Deus. Mas tem uma unção aqui para jejum, hein? Uau, digam. Amém. Um amém. Amém. Diga alto, amém. Amém. Agora sim. Lá em casa, hein? Vocês disseram também, amém? Amém. Lá em casa também. Quem está em casa, né? Então, vamos ver aqui Hebreus 11, versículo 7. Porque a palavra de Deus, a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, se você for olhar em cada versículo, ela tem uma profundidade tão grande, porque às vezes a gente passa desapercebido em certas palavras, e elas têm uma conotação de revelação intensa. Então, vamos lá no 7. Diz assim, Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, atenção, pode grifar aí agora, para a salvação da sua casa. Que demais! Deus aparelhou, mandou ele fazer uma arca para ele salvar, para que Deus salvasse a casa dele, ele e a casa. Isso é o máximo que está escrito aqui, né? Então nós vamos ter que preparar uma arca para Deus salvar a nossa casa. Não só nós, porque nós estamos buscando Deus, estamos firmes. Mas é a nossa casa, a nossa família. Então, nós vamos ter que preparar uma arca, construir uma arca para Deus salvar a nossa família. Irmão, né? Pai, mãe, filhos, ok? De dentro de casa. Então, como nós vamos fazer isso? Vamos ver o que Jesus diz. Primeira coisa, em João capítulo 16, olha aí. Veja aí João capítulo 16, o versículo 23. É por aí que tem que começar. Porque nós não podemos desistir dos nossos que não estão salvos. De jeito nenhum. É diário orar por eles. Para o pai, para a mãe, para o irmão, para o filho, para o marido, para a esposa, entende? Tá. Então, João 16, versículo 23, diz assim, olha só. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Olha só que promessa que Deus nos dá, poderosa. Se você pedir para Deus, seja qual que for, Ele está dizendo, em meu nome Deus vai. O Pai vai conceder, né? Então, para que isso aconteça, nós temos que, em primeiro lugar, confiar em Deus. Pedir confiando. Então, o nosso coração tem que produzir essa confiança. E é na oração, é na leitura da palavra. A revelação que a gente recebe da palavra. Quando eu recebo uma revelação da palavra, aquilo aviva a minha fé e a confiança em Deus. É por aí. Por isso que eu tenho que ser diligente na busca da palavra, para que o Espírito Santo me revele. Porque se ele me revela, eu vou ter força para ficar perseverando. Porque tem coisas que levam anos, mas é com perseverança, porque tem a confiança. A confiança vem da fé. Tá?
Então é por aí, não pode largar, porque tem dia que, ai, parece que não vai mais. E daí que não parece, né? Não é pelo que eu vejo, é pelo que eu creio. Deus exige perseverança, confiança. E isso está escrito em 1 João capítulo 5, olha lá. Nós vamos ver alguns versículos. 1 João capítulo 5, versículo 14. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Primeira coisa, é da vontade de Deus salvar a família, porque Ele diz para Noé preparar a arca para a salvação da família. Então já é um ponto. Eu já sei que Deus quer salvar minha família, não interessa onde eles estejam, o que eles estão fazendo. Deus quer salvar a minha família, mas para Ele salvar a minha família eu tenho que orar. Eu tenho que todo dia orar por aquilo, todo dia, certo? Então aqui ele está dizendo, e esta é a, porque nós temos que ter confiança, porque ele disse, se você pedir em meu nome para o Pai, eu vou fazer, seja o que for. Mas nós estamos falando aqui de salvação, das pessoas que nós amamos. Então, mas ele disse, olha, para você pedir para mim, você tem que ter confiança, tá? E para você saber que é da vontade de Deus e é por isso que Ele ouve. Você tem que ter confiança que é da vontade de Deus e é por isso que Ele está ouvindo e Ele vai fazer. Porque Ele ama a pessoa da sua família. Ele morreu por ela. Então tem chance de salvação, não importa onde essa pessoa está enfiada, o que ela está fazendo, não interessa. Entende isso? Tem que ficar orando, tem que ficar orando, não pode parar todo dia. Por isso você precisa de tempo para oração, porque primeiro, gente, vamos cá. Vamos lá, porque Deus está recapitulando aqui, bonito. Então, quando nós vamos orar, nós começamos aqui na porta. Aqui é o lugar de apresentar, esse é o tabernáculo que representa Jesus, a nossa vida nele e a oração como funciona. Então, a porta é Jesus, certo? Aqui é a porta do tabernáculo, porque aqui é a tenda, aqui é a porta do tabernáculo. Aqui é o lugar que eu vou apresentar as petições. Eu começo orando na alma mesmo. Eu vou apresentar, eu me apresento a Deus hoje. Senhor, muito obrigado por esse dia que você me deu, pela salvação, minha salvação, pela a oportunidade que você está me dando hoje de eu te servir e eu quero me entregar. Eu creio que você está aqui comigo e eu agradeço a tua proteção para a minha vida, para o meu dia de hoje. Cada momento, Senhor, da minha vida, o que eu vou enfrentar, viver, você estará presente, eu sei que o Senhor está, e eu quero apresentar agora, não só a minha vida, mas eu quero apresentar a minha família, a B, Maria, João, Tiago, Rosa, e assim vai, você fala os nomes, eu apresento, e clamo o sangue de Jesus para cada um, clamo o sangue, eu oro pela salvação de cada um, que o Senhor haja, o teu sangue, Jesus. O que você acha que é orar? Por isso que não dá tempo, por isso que as pessoas não oram, porque elas já levantam em cima da hora. Tenho que fazer porque tem uma agenda que foi elaborada pela própria pessoa, não por Deus. Então não vai entregar ninguém, ninguém vai ser salvo. E tem mais. Quando você chegar lá e não levar os seus, você vai ser julgado por Deus por causa disso. Porque é bíblico, está na Bíblia. Então não é só você não. Sabe, eu me salvo e deixo os outros. Não, Senhor. Então aqui é o lugar da apresentação, da petição. Todo mundo tem uma petição. Por isso que não é só para chegar aqui, nem chegou lá nele. Aqui eu estou apresentando para lá, ele me abençoar e responder. Você entendeu? Aqui você apresenta os seus pedidos, chega lá, na presença dele, ele vai fazer acontecer tudo o que você falou aqui. E aí ele te dá força para você voltar amanhã. Você tem que chegar lá. Valeu? Então, porque é que ora? O povo não sabe orar, cara. Não sabe mesmo. Né, gente? Vocês estão aprendendo alguma coisa? Né, cara? O pessoal lá em casa está aprendendo? É assim que ora. Para a sua vida ser sucesso, bênção. Isso não quer dizer que o diabo vai esquecer de você, não, Senhor.
Ele vai vir, vão ter os testes, mas você está sempre com o Senhor forte, vencendo sempre. E Deus guardando a sua casa, a sua família. Maravilha! Então, esse o primeiro versículo aqui é isso daí, né? Eu tenho confiança, porque eu creio na promessa dele, que é a vontade de Deus salvar minha família. Eu oro com fé. Eu não fico olhando, sabe, por onde estão andando e se afundando. Não interessa, eu tenho que orar, vai ser salvo. Por isso que o pastor dele falava, não adianta que meus filhos vão ser salvos, eu já entreguei para Deus, acabou. Não tem chance de não ser salvo. Não tem, porque eu estou orando todos os dias. Glória a Deus também. Glória a Deus. Tá? Porque é bíblico. Está escrito. Depois, no versículo 15. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Pronto, estamos certos. Entendeu bem? Sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. O que nós estamos pedindo? A salvação. Porque está escrito na Bíblia que Ele quer. Então vai ser salvo. Então quando você for orar, já ora com fé. Não, vai ser salvo, não adianta. Não adianta falar que não vai. Vai. Eu não estou andando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. Vai ser salvo, acabou. Tá? Você tem que orar com fé. E eu te louvo, Senhor, e clamo o sangue de Jesus, para que essa pessoa seja salva. Apresenta lá seus irmãos. Você quer o quê? Que os irmãos vão tudo orar? Fica só orando para você? Nem pensar. Orar para a família, para os filhos, quem tem filho, etc. Tá? Então, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Qual que é a nossa segurança? É a promessa, queridos. Entenda isso. A nossa segurança, Deus nos assegurou com a promessa. Porque Deus não mente. Ele não falha. Por isso que eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que estar baseado no que Ele falou. Para eu receber. Não é para ficar fazendo qualquer rezinha aí. Que nem tem fundamento. Tá valendo? Bárbaro, né, gente? Sim. Leiam mais a Bíblia, para ficar isso mais vivo em você. Então, agora vamos voltar de novo lá em Hebreus, capítulo 10. Olha isso. Isso é fenômeno, olha só, gente. É o máximo. É o máximo. Versículo 10 de Hebreus, capítulo 10 de Hebreus, versículos 35 e 36. Então, olha. 35. Não abandoneis, portanto, o quê? A vossa confiança. Então, não abandona a confiança. Porque quando vem aquele desânimo, eu vou na promessa. Não, Deus falou. Aquilo acende o fogo de novo. Fica forte. Isso vale para todas as outras promessas, tá? Mas hoje o foco é a família. Porque esse mundo está todo aí afundado. E pessoas que amamos estão lá nas trevas. Elas não têm condição de sair sozinhas de lá. Elas precisam da nossa oração para Deus resgatá-las. Aleluia. Então vamos. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de quê? Perseverança. 10 anos, 20 anos, sei lá. 5 anos, 1 ano, 6 meses, não importa. Perseverar todo dia, perseverança é todo dia. Seja o que for, o problema que você esteja enfrentando, familiar, vai orar todo dia. Para essa família maravilhosa que é a sua. Com efeito, tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, qual que é? Confiança e perseverança, amém? Ficou claro? Alcanceis a promessa. É isso aí. Qual que é, então, a garantia nossa? A promessa que Ele fez que vai salvar a nossa família. Ele fez promessa. Isso que eu tenho que saber. Ele não fez promessa que você vai mudar de cidade, está escrito aqui? Não está? Então não é por aí. Tá certo? Agora Ele segue várias promessas. Eu preciso saber quais são. Para eu ficar estabelecida nelas. Porque Ele vai fazer. Se estiver na promessa dEle, Ele vai fazer. Glória a Deus, né? Então, o mandamento do Senhor é o que, gente? É confiar, é confiança. Não abandonar a confiança. Desanimar. A pessoa desanima porque abandonou a confiança. Sem a confiança, nós não vamos ter nada. Você fechou a porta da sua casa? Hoje? Fechou. Você está confiante. Você não está aqui apavorado que você largou tudo aberto lá e
o carro na porta da casa, com a chave já no contato. Não, você tem confiança. Tua casa está fechada, está tudo ok. É isso aí. Você tem confiança que está feito. Porque Deus não falha. Não é o máximo, gente. Não, isso é poderosíssimo, né? Porque Jesus falou, se tu creres, verás a glória de Deus. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, né? Se tu creres, verás a glória. Eu te digo que se tu creres, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus, verás a glória de Deus, verás. Eu te digo que se tu creres, verás a glória de Deus. Amém. Pode cantar isso lá na tua casa, pra você ficar animado. Ei, aleluia. Eu canto. Canto bastante. Glória a Deus. E ele disse mais ainda, falou para o pai daquele filho lunático, né? Ele falou, olha, se tu podes alguma coisa, cura o meu filho, que acontece isso com ele, vai pro fogo e tal, que nenhum dos seus discípulos conseguiu fazer nada por ele. Ele falou, tudo é possível àquele que crê. Se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Tudo! Aleluia! Aleluia. Amém. Glória a Deus! É unção, gente. Para quem manda aqui, Êxodo 12. Vamos lá então ver isso aqui. Como você é importante na sua família. E você está, sabe, marcando o passo aí. Bobeira, não pode. Êxodo, capítulo 12. Quer ver só uma coisa aqui brilhante na palavra? Capítulo 12, versículo 3 de Êxodo. Bem no comecinho, né, da Bíblia. Então, vou ler. Versículo 3 de capítulo 12 de Êxodos. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O que você entende disso? Uma pessoa na tua família salva. É você. Ai, tudo nas minhas costas. Aleluia! Você está salvo e todos serão. Ei, glória a Deus. Está escrito. Amém? Aleluia! É um cordeiro por família. É uma pessoa. Minha família está demais, o peso. O peso vai para cima de Jesus, não de você. Não é você que salva. Você ora com confiança, perseverança. Eles virão. Porque quem salva é Jesus. Entendeu? Então, é isso que Deus quer. Porque nós nos tornamos igual um guarda-chuva com a graça de Deus sobre a nossa casa no dia que nós nos salvamos. Porque Deus pôs toda a esperança em nós para atingir a família inteira. Amém? Tem uns que estão desanimados, largando tudo. Que isso? Largar o quê? Largar para o diabo, que já é dele? Nem pensar. Arrancar da mão dele. Amém. E ainda falar com ele todo dia com autoridade. A minha família já está salva pela fé, em nome de Jesus. Está ouvindo, diabo? Não adianta, você não vai levar minha família para o inferno. Aí você cita as pessoas, né? Tá? Então, porque foi com essa fé que Noé construiu a casa dele. Porque, gente, não se via, ele não tinha visão alguma. Ele só confiou em Deus, na palavra, na promessa. Eu vou salvar a sua casa, a sua família. Porque eu vou destruir tudo. Que demais, gente. Isso está estabelecido para nós, entendeu? Se nós estamos orando com fé, Deus nunca vai dizer não para a nossa oração. Diz amém. Amém. Né? Porque toda a palavra de Deus é sim e amém. Isto quer dizer oração da vontade de Deus. Eu estou pedindo. Então é amém. Isso Deus quer. Deus quer. Mas e quando vem o desânimo para o diabo? Lógico que ele vem, mas deixa ele falar. Proveito. Não para o nosso coração, porque lá ele não vai entrar. Então, veja como que é importante eu estar numa comunhão com Deus. Para eu não ficar triste agora, chorando, que a minha família vai para o inferno. O que está adiantando? Só eu. Ai, pelo amor de Deus, para com isso. Você tem força, você tem fé, você tem ânimo renovado todos os dias.
porque Ele te põe no caminho dele todos os dias que você vai buscar. Estão me acompanhando, gente? Amém. A atitude de uma pessoa que anda com Deus é diferente da atitude de quem está andando no mundo. Ah, isso aí não vai ter jeito, isso aí nem sei. Ai, ai. E nós lá tínhamos jeito, por acaso? Deus que deu um jeito. Vai saber quanto tempo Ele ficou rodeando a gente, hein? Ih, nem fazer aquilo. Mas teve gente que orou por nós, meus queridos. Alguém por aí orou. Não, nós não viemos por nossa conta, não, nem pense. Não viemos. Nós nem pensa. Tá? Cidade bacana, não. Alguém orou. Então, essa é a confiança que nós temos no nosso Deus, pela promessa que Ele nos dá, pelo testemunho da palavra de Deus, o exemplo que Ele está dizendo aqui, porque se Ele mandou um cordeiro, a proteção não estava dentro da casa. Um cordeiro serviu para salvar a casa inteira. Agora, você é o servo de Deus dentro da tua casa. É a esperança que Ele tem e é o canal com o poder dele para salvar a tua casa. É lógico que o diabo vai querer vir, ele vem de pontapé no teu peito para acabar com você, mas antes dele tacar o pé no teu peito, ele cai. Porque ele tem que passar em cima de Jesus para acabar com a sua vida. Pense nisso. Ele só pode acabar com a sua vida se você não tiver Jesus aí. E o sangue de Jesus. Ah, que demais. Aleluia. Hoje eu estou pregando. Vamos, Ana Maria, prega, eu prego. É isso aí. E quando você não mandar eu pregar no mesmo dia, eu prego. Tem que pregar para levantar o povo. Viu? Você tem que buscar esse Deus. Viu? Para você ficar forte, para você ser o canal dele. Para levar a gente para o céu, né? Porque o inferno está povoado demais, mas o céu também está. Aliás, o céu está qualificadíssimo. Quem está lá, né? Foi com qualidade, tá certo? Então, louvemos a Deus pela proteção dele sobre nós e a nossa família. Porque enquanto... Tem até um livrinho, né, do pastor David sobre a oração, que é a intercessão, chama intercessão. Que como que a gente faz? Eu até indico para vocês agora, mas acho que é intercessão. A graça de Deus, vocês adquirirem, quem está desanimado, que não vai acontecer, que a família lá, ele mostra, inclusive em Hebreus, a situação do intercessor que somos nós, e como Deus põe uma proteção em volta dos nossos, para o diabo não matá-los, antes de serem salvos. Não vai matar o diabo, não vai matar. Que demais. Ai, é demais. Agora esses coitados que morrem por aí, gente, com 20 anos, ele está matando moçada de 20, de 14, quem foi que me falou 14, né, que o menino morreu? Foi, ele se suicidou, né? O menino com 14 anos se suicidou semana passada. Ah, tem a dó. Então não tem intercessão, não tem ninguém orando. O diabo pega e mata, ele leva embora. Justamente, tipo, não vai dar chance para ele conhecer Jesus e ser salvo. Agora, se tem oração, Deus está lá guardando. Amém? Não é o máximo, gente. É isso aí, não tem que dizer, ai, mas a minha filha, ai, mas o meu filho era tão de Deus. Deixa, vai orando. Vai orando, foi enganado, saiu, se desviou, vai orando. É promessa, vai ser salvo. Deus vai resgatar. Amém. É Ele, Deus, o Senhor. É o jeito dele, Ele sabe fazer isso. Pela sua oração Ele faz. E por acaso lá os filhos de Noé e a mulher eram justos? Não, só Noé. Você quer ver Gênesis 7? Aqui, ó, vamos provar isso aí. Ah, estou com dó da tua filha, do teu filho que não está... Não precisa ter dó de nada, vai orar com fé. Amém. Aleluia. Não é mesmo? Estou louvando a Deus porque Ele está tão presente aqui hoje. Porque Ele quer levantar os ânimos. Aleluia. Porque a vida sem Jesus é difícil. Não dá. Agora, com a fé, nós somos levados, conduzidos. Temos alegria e força. Gênesis 7, então. Vamos ver o versículo 1 aqui, ó. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Tu e a tua casa, todos. Aleluia! Não precisa ficar com medo, não. Porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração.
Um homem só justo, no mundo inteiro, Deus salvou ele e a casa dele. Então, a nossa vida tem que ser uma vida de justo, santa, de obediência a Deus. Não é para ficar andando no mundo. Então, através de nós, uma vida justa, um justo, Deus salva a família. Não é o máximo? Então, por isso que nós precisamos desta aproximação de Deus diária, para Ele nos fortalecer, nos perdoar, nos purificar e assim vai, né? Então, o que Deus mostrou aqui, falando essa palavra aqui? Ele reconhece, Deus reconhece, porque olha que ele mesmo diz aqui, olha, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço. Essa palavra é forte, pode grifar aí. Essa é uma palavra poderosa, eu reconheço que você é justo. Ele tem que reconhecer isso em nós, para salvar a nossa casa. Amém? Amém? Amém. Não é de qualquer jeito, não é só de boca, é mudança de coração, de caráter, santificação. Eu reconheço, e por causa disso, ele salvou a casa de Noé. Todos os membros da casa dele foram salvos. 7 pessoas, que demais. Isso não é uma esperança? Nossa, isso aqui é a solução, né? Então, por causa de Noé, a graça entrou na família dele, aleluia. Por causa de você, a graça de Deus vai entrar na sua família. Amém. Aleluia. Aleluia. Todos irão. Clama o sangue de Jesus. Entendeu o que você tem que orar aqui na porta, né? Sim. Na porta, quando você senta lá que você chegou, Jesus já está lá sentado do teu lado. Na tua frente, aliás, olhando para você. Então você se apresenta a Ele, estou aqui de novo, bom dia, sei lá, boa tarde, estou aqui, agradeço por esse dia, por o Senhor ter cuidado da minha vida enquanto eu dormia, porque você que me deu a graça de eu amanhecer, porque eu podia ter morrido dormindo. O Senhor me guardou com os teus anjos enquanto eu dormia, para Satanás não vir acabar comigo. Eu te agradeço a tua proteção, eu te louvo, eu te amo, meu Senhor, e eu estou aqui para me entregar a você. A minha vida é sua para te servir. Eu sou sua. Fala o que o Senhor quer de mim. Age na minha vida. Eu me entrego a ti e agora eu entrego toda a minha casa, a minha família. Fala o nome de cada um. E eu clamo o sangue de Jesus sobre cada um. E todos eles serão salvos. Eu entrego todos a ti, porque todos serão salvos. Eu e com a minha casa nós seremos salvos. Você entendeu? Essa é uma petição. Depois você vai também pedir a proteção debaixo do sangue nas suas propriedades, nos seus bens, no seu emprego, no seu dinheiro que você tem. Vai pedir proteção sobre o seu cartão de crédito para não ser clonado. Sua conta bancária para não ser clonada. Porque isso acontece toda hora. Deixa aí, vulnerável, aberto, sem proteção. Eles pegam, ficam roubando, fazendo tudo. O seu nome para não ser roubado. Não sabe orar? Então eu estou ensinando. Amém. É assim. Amém? Amém. Então, e aí vai. Tudo que envolve a sua vida, você clama o sangue de Jesus. Está aprendendo a orar? Então você precisa de tempo, né, querido? Não dá para chegar lá. E vai embora. Ai, Deus cuida de mim. Epa, que isso? Vai mesmo. Aí tá lá no portão, abrindo o portão. Ai, Senhor, eu entrego meu dia na sua vida. Entrega o quê? Ah, mentira pra lá, você não entregou nada. Você vai, a vida que você quer, você vai fazer. E abre bem aberto esse portãozão da tua casa, sai pro mundo. Sem Deus. Eu amo quando o Espírito Santo me põe para eu pregar a palavra. É outra unção do ensino, né? Mas eu amo. Por isso que é bom ser evangelista. Vai tacar fogo no povo e eles possam ir embora. Ô pastor, agora você cuida das tuas ovelhas. Eu, tchau. Aí lá vem o pastor chorando com amor pelos filhos. Aleluia! Só sei disso. Então, você é justo e é através de você que Deus vai salvar a sua família. Vamos ver 2 Pedro. Tá? É isso que Deus está dizendo para nós hoje, meus irmãos. 2 Pedro. Aleluia. O que vocês gostam mais? Da pregação ou do ensino?
Agora eu também. Precisa completa. O ensino fica aquele marasmo. Agora a pregação taca fogo, é bom. Para animar. Então, 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Estamos ainda em Noé. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então, Deus se preocupou tanto com a família de Noé, que ele soube citar quantas pessoas entraram na arca. Deus é específico, é importante. Quando ele fala de fios de cabelo, ele não está brincando não, ele sabe quantos fios tem a nossa cabeça. Veja que Deus vai nos detalhes da nossa vida, coisa que nós nem estamos dando bola, porque cabelo cresce na tacama tesoura, passa a máquina, rapa tudo, e Deus diz, mas se caiu um, eu sei que os teus cabelos estão contados, e a gente nem pensa nisso, dos cuidados de Deus para a nossa vida. Agora, ele aqui se preocupou em citar quantas pessoas entraram na arca, porque isso foi importante para Deus. Por causa da vida de um homem justo que pregava a justiça, Deus salvou a casa dele. 7 pessoas, ele diz aqui. E ao todo, somente 8. 8 pessoas foram salvas. De um mundo inteiro superpopuloso como hoje. Imagina isso? Então não é brincadeira, né? Então veja que a prioridade que Deus pôs na vida da família de Noé ele usou de prioridade para a família, porque primeiro ele mandou a família entrar dentro da arca. Ele falou, pode entrar a família, pôs os 7 lá dentro, e depois o Noé foi o último que entrou, e aí Noé fechou por dentro e Deus fechou por fora. É demais, porque Noé era responsável pelo que está dentro, a família, e Deus pelo que está fora, que podia destruí-los. O que estava fora não ia destruí-los. Então Deus protegeu a casa dele, foi Deus que fechou a porta por fora e Noé por dentro. Então é por aí, você orando, você cobre a sua casa com a graça de Deus. Você sendo uma pessoa justa, você tem que amar a sua família. Quem tem filhos que dão trabalho e tal, fica aquele impasse lá dentro de casa. Mas tem que orar com amor, tem que orar até que Deus faça, e etc. E outros membros, né? Tá? Então vamos ver agora sobre Ló. Também ele não foi salvo por ele, porque ele nem tinha fé e condição de sair de lá, mas foi por Abraão, pela fé de Abraão. Vamos ver isso lá em Gênesis, capítulo 19. Isso tudo é para você ter certeza que através de você e da sua família vai ser salva. Amém? Através de você. Então, versículo Gênesis, capítulo 19, versículo 29. Então, ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Tirou Ló do meio das ruínas, de tudo, da perdição, de tudo que havia lá. Então, Deus salvou Ló por causa da fé de Abraão. Ló não tinha condição nenhuma de sair de lá. E é o mesmo que Deus vai fazer com os nossos familiares. Ele vai agir, vai salvar por nossa causa, por estarmos firmes com Deus. Só que nós precisamos ter fé suficiente, igual Abraão teve, igual Noé teve. Então tá, não é só assim de qualquer jeito. Você tem que estar vivendo uma vida de fé. E a vida de fé é o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 7, que a gente viu ontem. Tá? Então nós estamos com a fé suficiente para Deus salvar a nossa casa? É isso que tem que
Ficar bem claro. Tá? Não é porque eu venho na igreja tal, que Deus... Não, Deus vai salvar se eu estiver com a confiança, não posso perder a confiança. Se eu estiver na perseverança, eu que sou uma pessoa justa, que ando com Deus, Deus vai salvar. 100% garantido. Porque Deus não mente. Deus jamais deixa de cumprir a promessa dele. Por isso que nós não vamos desistir. Porque às vezes quando a gente vê que está difícil, o que vem na cabeça? Ah, quer saber de uma coisa? Isso não é problema meu, não vou orar mais. Chega. Não é? Claro que é. Lógico que é. Você não pode ir para o céu sem os seus. Porque através da sua oração, Deus vai dar um jeito de resgatá-los. Porque eles não têm força para sair do emaranhado das trevas que eles estão enrolados. Então Deus vai dar um jeito, Deus vai se aproximar deles para resgatá-los. Entende as palavras? Quem está no emaranhado, não tem como sair de lá, é um resgate que Deus vai fazer. Entende isso? É do jeito dele, ele vai fazer um resgate antes da tribulação. Porque nós vamos sair daqui desse planeta antes da tribulação. Então viva corretamente, santamente a palavra de Deus. Busque Deus. Não fique com preguiça de buscar Deus. Ou troque Deus, porque hoje eu vou receber gente lá na minha casa, eu não posso vir aqui na igreja. Hoje eu vou ter que assistir, que vai ter um jogo, não sei aonde, vai reunir. Isso, leva a vida assim. Leva a vida assim, de brincadeira. Não é assim que Deus vai resgatar família nenhuma, hein? Tá valendo? Então tem que dar uma puxada na corda. Calma, não é bem assim. Você está vivendo a fé de Abraão. Porque quando você estiver vivendo a fé de Abraão, de Noé, etc., você não larga Deus por nada. Seja de que dia que for, que hora que for. Ele em primeiro lugar, os compromissos, outros depois, se der. Porque ninguém pode ser mais importante que Jesus Cristo na sua vida. Tá? Para ver esse resgate. Não é bom saber? Não, que as pessoas não estão orando direito, estão achando que pode. Não vai ser não. Não é bem assim não. É bem sério o negócio, tá? Então, vamos ver Jeremias 31. Porque Deus vai trazê-los da destruição desse mundo. Oh, glória a Jesus. Aleluia. É Deus que vai fazer. Mas veja, é bom a nossa vida em Deus. Então, vamos ver os versículos de Jeremias 31. Maravilhosa essa promessa, gente. Olha, versículos 16 e 17. Então vamos ler aí. 16. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos. Pode enxugar. Você não fica chorando por isso, não. Porque a recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Qual é a obra? A obra da fé. Obra sem fé é inútil. Né, que está escrito lá em Tiago. Obra sem fé é inútil. Tá, tem que ter fé. Então as obras da fé. Ele te recompensa. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Aí você pode incluir, porque lá na tradução correta é família, a sua família. Não é só um filho rebelde, não, a sua família. Glória a Deus. Vai voltar. 17. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Aleluia. Tá, não precisa ficar brigando e fazendo. Confia. E sempre é bom falar de Jesus, óbvio. Isso não quer dizer que não. Tudo que for falar, não, porque Jesus é assim, a palavra de Deus é assado. Entra lá dentro. Não é pregar, não, ficar fazendo discurso. Ninguém gosta de discurso. Mas fala, não, porque Jesus é maravilhoso. Eu oro agora em nome de Jesus para você receber isso. Você fala assim para os incrédulos da tua casa. Não precisa fazer discurso. Não, eu oro agora, em nome de Jesus. Para Ele te abençoar. Mas você tem que pôr em nome de Jesus. E é isso aí. Então aqui ele inclui toda a família, né? E lá em Atos 16, 31, quando aquela família que Paulo vai lá no carcereiro com a família, eles são
salvos, fez a oração, foram batizados, aceitaram Jesus. Então lá está escrito, crê tu no Senhor e toda a sua casa será salva. Creia e a sua casa vai ser salva. Você tem que crer, mas não é com a cabeça, é com a sua vida, seu coração, baseado na palavra. Vai acontecer, não tem como não acontecer. Então vamos lá, 1 Pedro 2,9, porque a gente tem que estar baseado na palavra para fazer as orações. Estou provando para você, porque se eu estou falando isso que Deus faz e eu não provo na palavra, não tem fundamento, certo? Então, versículo 9, olha só isso daqui, e nós vamos terminar. Diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio. É porque vocês podem ler anterior, mas eu não vou ler para não ficar extenso, e ele resume o que está dito atrás nesta palavra. Vós sois, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio real, quer dizer, além de sacerdote, somos reis. É isso que ele está dizendo. Então, você está designado por Deus, o sacerdócio, para exercer o sacerdócio na sua casa, a intercessão. O sacerdote intercede. Lembra? Aqui, como que o sacerdote fazia? Ele que fazia os sacrifícios, as oferendas, ele que ia aqui dentro no Santo dos Santos, para também fazer todo o serviço necessário dentro da tenda, do tabernáculo, sacerdócio. Para quê? Para os pedidos serem ouvidos, intercessão, para Deus agir, que estava no Santíssimo. Então, você exerça o ofício de sacerdote dentro da tua casa, porque ele falou que você é um sacerdote, você nasceu de novo. O sangue de Jesus, na aliança do sangue de Jesus, ele te fez um sacerdote. Você não precisa mais do sacerdote fazer sacrifício, tá? Porque agora Jesus é o sumo sacerdote e você é o sacerdote. Exerça. E mais, sacerdócio real, você também é rei, porque lá em Apocalipse ele diz, sacerdote e rei do Altíssimo, sois vós. Rei é o que? Usa autoridade sobre Satanás, o mal que está agindo na tua casa, na tua família. Que diabo, pode sair da minha família, em nome de Jesus. Você não vai levar para o inferno meus filhos, sei lá, meus irmãos, meus pais, enfim, quem seja. Você não vai, porque é bíblico, está escrito. Você fica lá, você orar, você tem que ficar falando. Você está falando com um ser espiritual, por isso que ele está usando o seu espírito. É de espírito para espírito. Você está falando tanto com o diabo quanto com Deus, o Espírito Santo. Por isso que você tem um espírito nascido de novo para falar com Deus e usar a autoridade que ele te deu no nome de Jesus para repreender toda a manifestação do diabo, a ação dele na vida da sua família. Separa agora, em nome de Jesus, eu te repreendo. Pode sair fora. Eles são salvos. Minha casa, eu creio e a minha casa será salva, está escrito. Ai, que demais. Então, quer dizer, você fica lá orando, você tem que ficar falando. Fica lá dormindo. Ixi, não é assim que você vence, gente. Você não tem nem força espiritual, porque isso aí, você está usando um comando. Então, sai energia, unção. Né, gente? É por aí. Valeu, queridos? Valeu. Então fique em pé um instantezinho que eu vou orar por essa situação agora aqui. Para todos, ergue o seu braço para o céu, ora em línguas baixinho. Você que está em casa, fique em pé agora. Erga suas mãos para Deus. Ore em línguas, bendizendo ao Espírito Santo e a Corebaxinho Baratá. Senhor Deus, nosso Pai, no preciosíssimo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós cremos que todos os nossos familiares serão salvos. Os nossos queridos e amados da nossa casa serão salvos. E como Noé, nós preparamos agora uma arca para nossa casa ser salva.
Todos os dias nós vamos entregar os nossos familiares, a nossa casa, os nossos amados nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Eu oro com fé, Senhor, para que aconteça esse milagre da salvação das nossas casas. Eu creio e confesso que haverá libertação em nossa casa e salvação no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus nosso Senhor. E os santos da igreja dizem amém. Aleluia, glória a Deus. Assim seja. Está feita a oração. Senhor, toca todos esses pedidos que estão na cesta. Age agora, Senhor, para que seja dada solução para situações, Senhor, que ainda não foram resolvidas. Com a tua unção, com o teu poder, Senhor, seja agora resolvida todas as situações dessas vidas. Que as bênçãos desçam, que o teu poder toque estas situações e milagres transformem estas vidas, estas situações. Em Cristo Jesus nosso Senhor, nós te agradecemos. E eu sei que o Senhor abençoou hoje todos. Senhor, que a tua palavra trouxe ânimo redobrado para os que estavam fracos, desanimados, os que estavam, Senhor, tristes, acabrunhados, querendo desistir. O Senhor trouxe força, renovou a força. A tua palavra deu visão, a tua palavra clareou os caminhos, a tua palavra deu vida e a tua palavra trouxe cura para as doenças. E eu creio, Senhor, que os que estavam passando mal fisicamente com as doenças foram curados agora. Aqui presente os que estão em casa, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de doença que saia agora de cada um aqui, que saia dos lares das pessoas lá em casa, agora, em nome de Jesus, que a saúde e a cura estejam sendo operadas agora em cada vida, em cada participante que está aqui unido, no precioso nome de Jesus, porque a tua palavra sara, cura e salva, e pelas chagas de Jesus nós já fomos curados de todas as doenças. Por isso eu agradeço, Senhor, essa promessa sendo realizada e curando todos. Que o Senhor abençoe o final de semana de todos, Senhor, este domingo, essa semana que começa hoje. Que o Senhor traga paz, alegria, força para todos e vitória para todas as situações desta semana, em cada vida. No preciosíssimo nome de Jesus, nós te agradecemos e todos juntos te damos toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Em nome de Jesus nós dizemos amém. Aleluia.